Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante todo o mês de fevereiro, nós compartilharemos devocionais retirados da carta aos Romanos. Essa carta, ela é poderosa, incrível. Nós encontramos verdades essenciais para a nossa vida como cristãos. Nós descobrimos que fomos justificados em Cristo Jesus, descobrimos que nós recebemos uma nova vida, que nós recebemos o amor de Deus. Amados, é um livro extraordinário, de um conteúdo extraordinário, a palavra de Deus revelada de uma maneira tão poderosa através dessa carta aos Romanos. Eu creio que se nós dedicarmos esse mês de fevereiro para estudarmos essa carta minuciosamente, estudando capítulo a capítulo, lendo em diferentes versões, assimilando, sublinhando aquilo que nos chama atenção, aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar, eu creio que você aprenderá muita coisa. Então eu quero incentivar você durante esse mês de fevereiro a dedicar-se ao estudo da carta aos Romanos. Eu tenho certeza que você será muito, mas muito edificado. Para iniciarmos, eu quero compartilhar com você Romanos capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Paulo aqui está falando a respeito do seu chamado e ele diz assim, por meio de Cristo, por causa de Cristo, nós recebemos graça e apostolado para chamar as pessoas de todas as nações para a obediência que vem pela fé. Amados, algumas pessoas têm corrompido o verdadeiro evangelho e transformado a graça de Deus em libertinagem. Quando nós ensinamos que nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas que estamos debaixo do evangelho da graça de Deus, isso não significa que nós estamos isentos de obediência. Nós sabemos que a lei de Moisés e o evangelho de Cristo Jesus, eles não são a mesma coisa. E nós também sabemos que o propósito, tanto da lei quanto do evangelho, são propósitos diferentes. Está escrito lá em Gálatas 3,19 que a lei foi dada por causa das transgressões até que viesse Cristo Jesus. Está escrito assim, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Então, amados, nós sabemos que os propósitos, tanto da lei quanto do evangelho, são propósitos diferentes. O povo sem Cristo, o homem sem Cristo, precisa de uma lei escrita e ainda assim ele não consegue obedecer. Mas em Cristo Jesus, o evangelho veio por meio de Cristo Jesus para salvar o ser humano. A lei foi incapaz de fornecer vida ao homem. Isso está escrito lá em Gálatas 3:21, que a lei, se ela pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei e não de Cristo Jesus, não do evangelho de Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos essas diferenças entre a lei de Moisés e o evangelho, nós podemos perceber que apenas o evangelho tem o poder de dar vida para todo aquele que crê. Portanto, em Cristo, nós não fomos chamados para obedecer a lei de Moisés, mas como eu falei antes, nós não estamos isentos de obediência, como muitos têm pregado por aí. A diferença é que agora a nossa obediência, como nós lemos lá em Romanos 1:5, é resultado da nossa fé. Nós cremos que pelo poder do evangelho nós nascemos de novo e que o Espírito Santo habita em nós. E, portanto, nessa nova vida que nós recebemos, nós obedecemos a lei de
Cristo. Por isso que está escrito que nós precisamos viver por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo que vive em nós. Amados, é por isso que nós precisamos nos sujeitar ao governo de Cristo. E nós assumimos essa nova vida em Cristo pela fé. Nós vivemos, como que vivemos essa nova vida em Cristo? Pela fé, depositando a nossa completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. Então, obedecer dentro do Evangelho, nós fomos chamados para uma obediência que vem da fé. E o que significa esse obedecer? Significa render-se a tudo que Cristo é, a tudo que Cristo fez e a tudo que Cristo nos ensina por meio de sua palavra. A obediência a Cristo não vem dos nossos próprios esforços. É inútil nós tentarmos obedecer a Cristo pela nossa própria força, mas ela vem da fé de que Cristo e a sua palavra são suficientes e poderosos. Eu incentivo você a meditar nessa carta aos Romanos durante todo esse mês de fevereiro e a receber pela fé cada uma dessas verdades. Você verá que em Cristo Jesus você é justo, em Cristo Jesus você pode reinar em vida, como está escrito lá em Romanos 5,17. Precisamos depositar a nossa fé em Cristo Jesus e sua palavra. Cristo é suficiente. Nós obedecemos por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.